é necessário que ele seja levado à morte e ressuscite ao terceiro dia. Eu me chamo Dalécio, sou membro da comunidade Dorai e eu te convido no dia de hoje a tomar a sua palavra, a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Num certo dia em que Jesus estava orando, a sós, com os discípulos, Jesus resolveu lhes fazer uma pergunta. Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe, Senhor. Alguns dizem que és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros pensam também que tu és alguém que ressuscitou, algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então, e vós, que dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus deu-lhes uma ordem com energia, que não dissessem a ninguém aquelas coisas. E Jesus acrescentou, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Lucas hoje quer nos mostrar, o evangelista Lucas quer nos ensinar nessa literatura, na própria voz de Deus, que diante de tantas perguntas, tantos questionamentos, tantas dúvidas, o próprio Jesus pergunta aos discípulos o que o povo tem dito sobre quem de fato é Jesus para aquele povo. Jesus pergunta aos discípulos que estavam orando a sós, estavam em retiro, estavam retirados, estavam longe de toda a dinâmica da sociedade dos primeiros cristãos, de todas as confusões, de todos os partidos. Jesus e os discípulos estavam à parte da sociedade judaica, porque eles precisavam rezar. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus precisava rezar. Porque Jesus precisava estar com intimidade. Jesus precisava, junto com os discípulos, estar em intimidade com Deus. Porque estar em intimidade com Deus é algo tão importante quanto o nosso alimento da carne. O espírito precisa alimentar-se. O espírito precisa alimentar-se para, com intimidade com Deus, discernir aquilo que é de Deus e o que é do inimigo de Deus. E dar passos para o céu. Porque se nós não estivermos em intimidade com Deus, se nós não tivermos vida de oração, muitas coisas que julgamos ser, na verdade não são. Porque a nossa carne agrada aquilo que desagrada o Espírito. Porque a nossa carne tem fome e sede do que desagrada o coração de Deus. Porque a carne do homem é pecadora, é medíocre. Porque a carne do homem é volátil. Hoje, Jesus nos convida, a palavra de Deus nos convida a refletirmos quem é Jesus para nós.
quem de fato é Jesus para você, para mim. Jesus pergunta aos discípulos: o que o povo tem dito, quem sou eu? E o povo na carne, escarnecendo, o povo vai dizendo: tu és o Elias para muitos, para outros tu és alguns profetas que ressuscitou. Veja, mesmo naquele tempo, o espiritismo era muito contundente, talvez involuntariamente, mas muitos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado profetas. Jesus era um profeta que ressuscitou. Mas Jesus toma a palavra e pergunta novamente: e para vós, quem sou eu? E para vós, quem é Jesus? Veja, Pedro tomou a palavra e respondeu. Veja, Pedro estava em oração com Jesus. Pedro estava com uma intimidade com Jesus, e Jesus em intimidade com o Pai, estavam em retiro, eles estavam cheios do Espírito Santo, e Pedro responde no Espírito: és o Cristo, Filho do Deus vivo. E todas aquelas coisas, todas aquelas respostas carnais deram lugar à plenitude do discernimento dos Espíritos do coração de Pedro. Veja, Pedro não descobriu quem era Jesus. O Espírito Santo descobre a Pedro e Pedro declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, tomando a palavra, disse: não conte isso a ninguém, porque ainda é preciso que o Filho do Homem sofra, padeça, seja escarnecido, rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos fariseus. É preciso que o Filho do Homem seja flagelado, crucificado, assassinado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Quem é Jesus para você? O que tem sido Jesus na sua vida? O que tem sido Jesus na minha vida? Tome essa palavra. Deixe com que esse Jesus Cristo que salvou a vida de muitos, salve a sua, dos seus, daquele a quem você tem buscado a salvação. Permita com que o Espírito de Deus te conduza a descobrir as belezas do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.